Shabbat Shalom. Hoje é o que nós chamamos em hebraico de Mehubarot. É quando num Shabbat, num sábado, nós estudamos duas porções. Hoje nós vamos estudar, então, as Parashot, Nitzavim, que significa encontram-se, que corresponde a Deuteronômio 29, 9, e vai até Deuteronômio 30, 20. E nós vamos estudar também a porção Vaelec, que corresponde a Deuteronômio 31, 1 até o versículo 30. São porções curtas, mas é o que eu costumo dizer, muito densas, muito profundas. Tem muitos assuntos aqui que nós poderíamos abordar, mas hoje o tema proposto é nós falarmos sobre a raiz de amargura. Por que eu escolhi falar sobre esse tema, a raiz de amargura, no seu contexto original? Porque normalmente, erroneamente, alguns pregadores, eles pegam essa expressão raiz de amargura para falar o quê? Que você não pode deixar nenhuma raiz de amargura dentro de você, só que eles traduzem raiz de amargura deduzindo raiz de amargura como aflição, como angústia, como tristeza, né? Não deixa nenhuma tristeza dentro de você, nenhuma angústia, nada ficar te afligindo, porque isso aí é raiz de amargura e não pode, porque isso vai desencadear em outros problemas. Só que o contexto sobre raiz de amargura não é esse. Não é esse. Então, nós não podemos usar nem o texto que nós vamos nos embasar de Hebreus 12, 15, que vai falar sobre a raiz de amargura, e nem Deuteronômio 29, 17, 18, que vai falar sobre a raiz de amargura. Ok? Porque quando o escritor aos Hebreus, ele escreve alertando aos servos de Deus para que não permita que não haja no meio do povo ninguém com raiz de amargura, ele tinha em mente o que está lá em Deuteronômio 29, 17 e 18. Então, quando eu pego o texto de Hebreus 12, 15, para falar que a raiz de amargura é aflição, angústia, tristeza, eu estou tirando o versículo do seu contexto original, eu estou desprezando todo o seu contexto, estou aplicando o texto bíblico de uma forma incorreta, ok? Então, é sobre isso que nós vamos falar hoje, nessa manhã, inspirados por essas porções que nós e que todo o povo de Deus estuda hoje em todo o mundo. Então vamos primeiro para Hebreus 12, vamos pegar um texto da Brit Hadashah, do Novo Testamento, Hebreus 12, 15. Aí estou usando a Bíblia Judaica completa, do Dr. David Stern. Ele vai traduzir esse texto assim: cuidem que ninguém se perca da graça de Deus. Esse aqui é um ponto muito importante. Cuidem que ninguém se perca da graça de Deus. Por que esse texto aqui é importante? Porque tem alguns segmentos dentro do cristianismo que dizem que é impossível alguém cair da graça. Que se uma pessoa é predestinada, ela jamais vai cair da graça, jamais vai perder a salvação, porque ela foi predestinada à salvação. Isso é um engodo, isso é um engano terrível, porque Hebreus 12, 15 já começa jogando por terra essa tese, esse ensino. Cuidem que ninguém se perca da graça de Deus, ou seja, é possível você cair da graça, é possível você perder a sua salvação, tome cuidado, é o que o escritor aos Hebreus está falando. E como que eu posso perder a minha salvação? Como que eu posso cair da graça? O escritor aos Hebreus vai continuar. Cuide que ninguém se perca da graça de Deus,
para que nenhuma raiz de amargura brote, cause dificuldade e contamine muitos. Ou seja, o que me faz cair da graça é que eu venha permitir que a raiz de amargura brote dentro de mim. Vamos ler outra versão. Eu peguei aqui a versão João Ferreira de Almeida, que diz assim: atentando diligentemente, ou seja, a gente tem que ter uma atenção ferrenha, zelosa, fervorosa, uma atenção, vamos dizer assim, 24 horas, para o que ele vai falar aqui, ó, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Então, mesmo contexto. A pessoa pode separar-se da graça de Deus. Não é que Deus se afastou dela, ela se afasta de Deus. Nem seja faltoso separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, e, por meio dela, muitos sejam contaminados. Então, a raiz de amargura, ela pode crescer e contaminar muitos. Mas, o escritor aos Hebreus, ele prossegue o texto, mas não entra em detalhe o que seria essa raiz de amargura. Lembrando que ele está escrevendo a quem? Aos hebreus, para o povo judeu. Então, o povo judeu sabia muito bem, estava vivo na memória deles, eles já cresceram aprendendo isso, o que é raiz de amargura. E quando nós estudamos as porções de hoje, especificamente a porção Netzavim, nós vamos descobrir o que é essa tal raiz de amargura. Então, agora vamos para a nossa porção de hoje, Deuteronômio 29, está falando para o povo eleito que, olha, cuidado, vocês podem perder a salvação, vocês podem cair da graça, justamente. Está falando para o povo eleito. É porque o povo tem uma dificuldade de entender o que é eleição e o que é predestinação. Não significa que você é povo eleito, que você já está predestinado à salvação. São duas coisas distintas. Então, tem muita gente que confunde eleição de salvação. O que é eleição? Deus elegeu Israel para ser o povo escolhido dele, ponto final. E isso independe daquilo que o povo vai fazer ou não. Isso é eleição. Salvação é diferente. Salvação vai depender se o povo eleito vai andar conforme os mandamentos de Deus ou não, se eles vão guardar aliança com Deus ou não, porque se eles não guardarem, eles não vão ser salvos. É isso que Paulo vai dizer lá. Nem todos são judeus, nem todos são israelitas. E aí ele começa a desenvolver a questão da salvação do povo eleito. Romanos 9, 10 e 11. Ele vai trabalhar esse conceito. Então, são duas coisas distintas. Mas vamos lá para o nosso tema, Deuteronômio 29, 17. Portanto, que não haja em seu meio homem, mulher, família ou tribo, cujo coração se afaste hoje de Adonai, seu Deus, e sirva aos deuses dessas nações. Que não haja em seu meio pessoas que carreguem uma raiz desse tipo de veneno e amargura. Então, aqui que nós temos a expressão raiz de amargura. Na versão cristã, o versículo 18, não é isso? Na Bíblia judaica, o versículo 17. Na João Ferreira, que eu utilizei também, diz assim, ó, para que entre vós não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo,
cujo coração hoje se desvie do Senhor nosso Deus e vá servir aos deuses dessas nações, para que não haja entre vós raiz que produza erva venenosa e amarga. Então, nas versões vai haver essa variação da tradução da palavra, tá? Nós vamos para o original dessa palavra, que é muito profundo. Vamos atentar para o texto de novo. Portanto, não haja em seu meio. Então, pode ser homem, pode ser o homem que possa ter essa raiz de amargura. Pode ser a mulher que possa ter essa raiz de amargura. Pode ser a família. Olha só, pode ser um lar. Uma família inteira com raiz de amargura. Pode ser uma tribo. Aí já pega uma casa e outras famílias do mesmo sangue. Ou nós podemos traduzir a tribo aqui como uma congregação inteira. Porque o que é uma congregação? Uma congregação é um somatório de várias famílias. E pode, dentro de uma congregação, haver essa raiz de amargura no seio da congregação. E o que é, então, de fato, essa raiz de amargura? O versículo seguinte vai nos explicar o que é. Olha que algo terrível. O que é veneno e amargura, que é essa raiz. Se existir essa pessoa, quando ela ouvir as palavras desta maldição, que nós acabamos de passar pela Parashá Kitavô, nós aprendemos que são quantas maldições que existem só naquela porção. Moisés acabou de falar com eles, 98. Ele foi falando, olha, se vocês não obedecerem ao Senhor, não serviram de todo o coração, todas essas maldições vão acontecer com vocês. Então, cuidado. É a advertência de Moisés. Mas se existir essa pessoa que quando ouvir as palavras dessa maldição, que ela se abençoe secretamente. Ou seja, não vai acontecer nada disso não. Falou aí de maldição e tal, mas não vai acontecer disso não. Que ela se abençoe secretamente, dizendo a si mesma, olha só, estarei bem, ainda que continue com teimosia, olha só, e realize tudo o que sinto ser meu dever realizar, de modo que, apesar de me sentir seco, ou seja, pecador, eu seja acrescido do regado, eu seja justo. Então é uma pessoa que ouviu todas as maldições, é consciente de todas as maldições que vão vir sobre aqueles que não vivem de acordo com os mandamentos de Deus, e mesmo assim ele fala, vai ficar tudo bem, eu sou abençoado, eu sou justo assim mesmo. Alguns dizem, né, eu tenho história, eu sou justo, Deus vai lembrar do que eu já fiz. Isso é o maior engano. Maior engano. A Bíblia é muito clara. Aquele que perseverar, você tem que ser constante. Não adianta você ter sido fervoroso no início que você abraçou a fé e depois, com o passar do tempo, nada, infrutífero. Começa a descumprir os mandamentos, a não guardá-los. Não adianta. A Bíblia diz, aquele que perseverar até o fim é que será salvo. É o que diz a palavra, segundo o ensinamento de Jesus, o Cristo, de Yeshua, Hamashia. Então, o que é uma raiz de amargura? É a pessoa que, quando ouvir as palavras da maldição, das maldições, que ela se abençoe secretamente, dizendo que estará bem, ainda que continue com teimosia e realize tudo que ela sente dever realizar. Que ela está bem, vai ficar bem, ainda que ela esteja na teimosia, ainda que ela esteja vivendo de acordo com o coração dela, vivendo de acordo com a vontade dela. Então, isso é muito perigoso. David Stern vai nos trazer aqui, eu gostei muito
dessa versão dele, que, segundo alguns estudiosos, existe sim essa possibilidade de como ele traduziu, e faz muito sentido porque isso era um provérbio corrente no Oriente Médio, essa questão de se sentir seco, ou seja, se sentir pecador e se sentir regado, nutrido, que é o conceito de justo, de estar vivendo a justiça. Só que a Torá, ela vai trazer uma versão muito mais forte. Vamos lá para como que a Torá, aí da edição da Sefer, ela vai traduzir esse versículo 18. Diz assim: e aconteça que, ouvindo as palavras desta maldição, se abençoe em seu coração, dizendo: terei paz, andando conforme o bom parecer do meu coração. Pois eu acrescentarei, aí é o Eterno dizendo, pois eu acrescentarei aquele que assim pensar. Olha só, o castigo dos pecados involuntários aos dos cometidos voluntariamente. O que Deus está dizendo aqui? A pessoa que pensar assim, eu estou vivendo mesmo em desobediência, eu não estou guardando os mandamentos, eu sei que viver assim vai trazer maldição, eu tenho ciência, conhecimento disso, mas eu vou ser abençoado de si mesmo. Ele está contradizendo tudo aquilo que ele aprendeu, tudo aquilo que ele tem conhecimento, ele está agindo totalmente contrário. Não, eu estou na bênção a si mesmo, eu estou abençoado, eu estou em paz. O Eterno está dizendo, segundo a versão da tradução da Torá, da Sefer, que o Eterno diz: eu acrescentarei àquele que pensar assim o castigo dos pecados involuntários. Ou seja, nós já aprendemos aqui que existem dois tipos de pecado. O pecado involuntário, que é aquele que a gente peca sem planejar. Você está aqui agora, às vezes você é pego em um pensamento e peca. Às vezes você vê algo e peca. Involuntariamente, você não planejou, você não pensou, você não maquinou aquilo, mas pecou. Às vezes você falou algo que não deveria falar, mas foi involuntário. Esse tipo de pecado Deus perdoa, porque você não fez algo planejando, maquinando, pensando, foi algo involuntário. E existe o pecado voluntário, que é aquele que você planeja. Por exemplo, pecado de adultério, pecado de assassinato, que estão ali no Decálogo, nos 10 mandamentos, por que eles são pecados gravíssimos? Porque é difícil alguém cometer esse tipo de pecado sem premeditar ele. O adultério não acontece da noite para o dia. Tropeçou, adulterou. Não, é todo um processo. O assassinato é a mesma coisa. O que é o assassinato? Você planejar o homicídio. Falou, vou matar fulano. E aí ele vai pensar quando, onde, como. Ele maquinou tudo aquilo antes de fazer. Então são pecados voluntários. Para esse tipo de pecado é gravíssimo. Só que esse tipo de pecado que é chamado raiz de amargura, que a pessoa ter conhecimento da verdade, ela preferir não guardar os mandamentos e falar que vai ficar em paz a si mesmo, o Eterno diz, olha, eu vou acrescentar não só esse pecado a ele, mas a consequência de todos os pecados involuntários que ele fez. Então, o estágio dessa pessoa vai ser muito pior. Nós temos esse princípio no Novo Testamento. Yeshua ensinou isso. O que Yeshua ensinou? Daquele que conhece a verdade, vem o Espírito de Deus, limpa ele, limpa a casa dele, limpa a vida dele,
e depois ele volta a praticar as mesmas obras que ele praticava. Um espírito maligno que o acompanhava, que o incitava a pecar, ele vê a casa vazia, fala, opa, chama mais quantos, né? E aí o que a Bíblia diz? O estágio dessa pessoa é pior do que antes. É por isso que você vê pessoas que afastam do caminho e falam, não é possível, a pessoa está fazendo isso tudo depois de conhecer toda a verdade. É porque a casa estava limpa. E o espírito maligno que o acompanhava chamou outros para entrar dentro da casa. E aí o estágio daquela pessoa é muito pior do que antes dela conhecer a verdade. Então, o mesmo princípio que está sendo apresentado aqui, Yeshua ensinou ele lá na Brit Hadashah, lá no Novo Testamento. Então, é aquilo que o escritor aos Hebreus e Moisés alertou, cuidado, para que não haja essa raiz de amargura entre vocês, porque começa com um mandamento só, não, hoje não, vou cumprir esse não, esse aqui eu não vou cumprir não, e aí o que acontece com uma raiz? Por isso que aqui é a raiz, ela se expande, ela domina todo o corpo, mas, como prometido, vamos aprofundar nesse texto. Então, versículo 17, versão da Sefer, talvez haja no meio de vós, homem ou mulher, ou família, ou tribo, cujo coração hoje se desvie do eterno, nosso Deus, para ir servir a outros deuses daquelas nações. Talvez haja entre vós raiz que produza erva amarga e fel. Essa é a versão da Sefer. E aí, nós vamos para o original agora. Ok? O presbítero Brendel já nos abençoou no maná diário falando, deu uma pincelada sobre o que era a raiz de amargura, né? E aí ontem eu estava meditando qual que é o ensino que eu vou trazer. Falei, não, é interessante a gente explorar mais um dos temas que o presbítero Brendel já trouxe, que é a raiz de amargura. Tem muita gente que interpreta errado, entende errado, porque ouviu isso aí várias vezes na igreja, né? Sobre raiz de amargura, que é não guardar inveja, ira, angústia, tristeza, não é nada disso. Raiz de amargura é você conhecer a verdade e escolher praticar, viver de acordo conforme a sua vontade, conforme o seu coração, conforme o seu querer, dizer, não, vou viver em paz, vou ficar bem, mesmo que eu esteja na desobediência. Muita gente está assim. O desviado, aquele que afastou do caminho, ele pensa assim. Ele tem consciência que ele está errado, é óbvio. Todos nós temos um tribunal dentro de nós chamado consciência. Está dentro da gente. Aquele que está desviado, ele sabe que ele está errado. Mas por que ele continua desviado? Ah, não, está em paz. Está tudo indo bem. Para que eu vou voltar para o caminho? Está tudo bem. Eu me sinto justo. Eu me sinto regado, como diz a versão do Dr. David Stern. Eu me sinto regado. Eu me sinto em paz, eu vou ficar bem, mesmo estando errado. O Eterno fala, não tem como. E aí o versículo diz, que haja em vós raiz que produza erva amarga e fel. E aí, eu quero fazer menção do livro do nosso pai na fé, do pastor e professor Josué, o livro de Devarim, de Deuteronômio, o comentário dele, ele vai trazer um dos maiores léxicos, um dos maiores conhecedores
da língua original, chamado Gesênios ou Gesênios, e ele pega essa expressão erva venenosa ou raiz de amargura, e de fato, quando você pega a Bíblia com o dicionário Strong, quando você clica lá na palavra erva amarga e venenosa e amarga, aparece lá a palavra roche. Vai. Mas raiz, roche, o que a gente está acostumado a saber o que é roche? Roche é cabeça, né? Nós vamos iniciar no novo ano e nós temos a festa de Yom Teruah, a festa das trombetas, que é conhecida também no mundo judaico como Rosh Hashanah, ou seja, a cabeça do ano. Então, Rosh é cabeça. Mas por que o tradutor traduziu como raiz? Rosh, cabeça. Lá no original está Rosh, cabeça. Rosh significa cabeça, significa líder, significa chefe, mas a raiz da palavra Rosh também significa veneno. Por isso que está a erva venenosa. Mas por que Rosh? Olha só, o Gesênios, ele para defender a sua hermenêutica, a sua exegese, ele vai citar Jeremias 8, 14, 9, 15, 23, 15, e dizer que Rosh é traduzido como erva venenosa, e trata-se, sabe de qual erva? Por isso que é traduzido como Rosh e é traduzido como erva venenosa, a papoula. A papoula. Ou ópio. E o que acontece quando uma pessoa usa a papoula? A palavra Rosh ali, Gesênios diz que é a papoula. O que acontece quando a pessoa ingere papoula? Como que ela fica? Ela fica alucinada, fora de si. E aí, segue-se o comentário. Uma pessoa que se afasta da Torá do Eterno, da instrução do Eterno, ficará tão confusa e alucinada como se fosse um usuário de drogas, como a papoula ou ópio. Então, a tradução aqui é isso. Quando você opta de se afastar do Eterno e viver de acordo conforme a sua vontade, mesmo conhecendo a verdade, é como se você fosse um usuário de droga que tivesse feito uso do ópio ou da papoula. Você está louco, você está fora de si, você está alucinado que as coisas vão acontecer bem para você. Você está fora de si. E quando você pega esses textos que o Gesênios cita, Jeremias 8,14, 9,15, 23,15, quando a pessoa escolhe afastar do Eterno, nesses textos aqui de Jeremias, é o próprio Eterno que fala: eu vou te dar, então, essa alucinação. Se você quer afastar dos meus caminhos, você vai ficar como um usuário de droga, como quem usou a papoula. Louquinho. Louco. Alucinado. Vai ver coisa que não existe. É por isso que você vê uma pessoa e fala: não é possível que o cara está fazendo isso. Não, meu Deus do céu, esse cara está fora de si, não tem lógica, não. Ele está indo contra tudo aquilo que ele viveu e ensinou a vida inteira. Que loucura! Gente, como é que essa mulher teve coragem de fazer, está fazendo isso? Meu Deus, que loucura! É o Eterno que falou. Deu essa deixa para a pessoa, falou: você vai ficar como se estivesse alucinado, drogado, mesmo sem estar. Que você olha e fala: não é possível que essa pessoa tenha sã consciência e fazendo o que ela está fazendo, não.
Aí quando você vai no original meio da palavra, rosh, porque a erva ela brota como a cabeça, essa erva, né? E aí a pessoa usa ela e fica alucinada, fica drogada, fica fora de si. É dessa forma que o Gesênios, ele traduz e entende rosh como essa erva amarga. Perdão, essa erva venenosa. Só que ela é venenosa e ao mesmo tempo fel, né? Amarga. Aí é uma outra palavra hebraica, quando você vai lá na Bíblia Strong, clica lá, tá lá a palavra la'aná. La'aná. O que significa? Absinto e algo que eu já tomei, meu pai já deu para tomar, que, meu Deus do céu, como diz, amarga até a alma, losna. Losna, que é até usada de forma medicinal hoje. O negócio amarga, mas o amargo fica na boca. Então, é como você vai sentir na pele a papoula, a loucura, a alucinação e o amargo que é estar afastado dos caminhos do eterno. É por isso que na festa de Pêssego nós comemos o quê? Erva amarga para lembrar o quê? Como que era lá. O amargo de lá para quê? Para eu não cair na besteira de querer voltar para lá, de voltar para o Egito, de voltar para o mundo, de voltar para as práticas antigas. O negócio era amargo. E aí eu vou querer voltar de novo? Que Deus nos guarde e nos livre. Então, isso é, no original, a erva venenosa e amarga. É terrível. Mas aí, para a gente concluir, a pessoa pode até pensar, né? Ah, não, mas essa maldição aí tá forte demais, né? Que o Eterno vai retribuir essa pessoa. Vamos ler de novo aqui da versão da Sefer, o versículo 18. E aconteça que, ouvindo as palavras dessa maldição, se abençoe seu coração, dizendo: terei paz, andando conforme o bom parecer do meu coração. Pois eu acrescentarei àquele que assim pensar o castigo dos pecados involuntários aos dos cometidos voluntariamente. Não, isso aí entra a heresia de Ário, o arianismo. O que Ário pregou já lá no primeiro século, que está ainda dentro do pensamento cristão até hoje, né? Às vezes, quando pega um texto pesado desse do chamado Antigo Testamento, fala, não, é porque na lei Deus era mais severo, né? Essa fala nada mais é do que Ário já ensinava no primeiro século, que ele fez o quê? Uma loucura. É o ópio. Que o Deus do Antigo Testamento é severo e o Deus do Novo Testamento é amor, é paz. Não existe isso, é o mesmo Deus. E a Bíblia diz que em Deus não há sombra de variação. Deus não muda, Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Porque se não for assim, ele não é Deus. Lembrando que isso que nós acabamos de ler aqui, que ainda com a pessoa se abençoar secretamente e dizer que ela vai ficar bem, ainda que esteja na desobediência, não andando conforme os mandamentos do Eterno, eu tenho que lembrar que o primeiro conceito de nova aliança, de Novo Testamento, está aqui. Estava no finalzinho da Parashá Kitavô, e que dá sequência aqui na Parashá Netzavim. Olha só, Deuteronômio 29:1. Estas são as palavras da aliança que Adonai ordenou a Moshe estabelecer para o povo de Israel na terra de Moabe, além da aliança feita com eles em Horeb. Ou seja, isso aqui é uma segunda aliança.
Deus fez uma aliança com o povo de Israel no Sinai, em Horebe, e fez uma nova aliança com eles na terra de Moabe. A expressão aqui é nova aliança, segunda aliança, ou aliança renovada, Brit Hadashah. O conceito de Brit Hadashah está aqui. Então, tanto a primeira aliança como a segunda aliança teve início com Moisés. E quem vai concretizar essa segunda aliança é claro que é o Messias Yeshua, que é o que está na paraxá de hoje. Na paraxá de Tzavim ainda, que Deus vai circuncidar o nosso coração, que é um processo dele. Mas isso aqui é um conceito da nova aliança. É tanto nova aliança que agora nós vamos lá para Hebreus, agora o capítulo 10, que defende o mesmo conceito. E aí cai por terra esse pensamento de Marcião, que muita gente não sabe quem foi Marcião, não sabe nem que ele existiu, mas o ensino dele perdura até hoje. Quando o cristão, quando o seguidor de Yeshua lê a Bíblia, fala, não, isso aqui é antiga aliança, isso aqui é Antigo Testamento, isso aqui não se aplica a mim. É ensinado. Mas como é que está Hebreus 10? Hebreus 10, 26. Anote aí, marque na sua Bíblia, Hebreus 10, 26. Olha o que diz o escritor aos Hebreus. Se continuarmos a pecar deliberadamente, depois de recebermos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. O que é isso? Se eu continuar a pecar conscientemente, sabendo que é pecado, e mesmo assim continuar a pecar, já não resta sacrifício para mim, porque eu já conheci a verdade. Isso aqui é gravíssimo, gente. Isso aqui só é aplicável ao crente, aquele que conhece a Bíblia, aquele que conhece a Deus, aquele que já ouviu pregação, que já ouviu estudo. Se continuarmos a pecar conscientemente, ou seja, deliberadamente, depois de recebermos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. O que resta então? E aí ele vai dizer, versículo 27, apenas a terrível expectativa do juízo, do fogo que consumirá os inimigos. É só juízo que resta. E aí, olha só o que o escritor aos Hebreus, paralelo que ele vai fazer. Versículo 28. E aqui cai por terra mais uma vez a teoria de Marcião. Quem considerasse a Torá de Moisés, quem desconsiderasse a Torá de Moisés, era morto, sem misericórdia, pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Pensem agora, quão mais severa será a punição merecida pela pessoa que pisar o Filho de Deus, que tratar como algo comum o sangue da aliança, que o fez santo, e insultar o Espírito, o doador da graça divina. Então ele falou, olha, se, segundo a lei de Moisés, uma pessoa era morta sem misericórdia por 2 ou 3 testemunhas, por quê? Porque ela agiu deliberadamente consciente. Nós aprendemos aqui sobre a pena de morte, que era? A pessoa, ela conhecia a verdade e mesmo assim consciente, mesmo sendo alertada, ela ia e pecava. E ali tinha 2, 3 testemunhas que viram, confirmaram, foram as primeiras a punir ela. Se uma pessoa que quebrasse a instrução de Deus dada por Moisés, ela morria sem misericórdia por 2 ou 3 testemunhas, aí aqui é um calva-homem, do menor para o maior. Se era assim lá, imagina agora, depois da morte de Yeshua.
que Yeshua derramou o seu sangue pelos nossos pecados. E aí a pessoa escolhe, depois disso, pecar deliberadamente. Ela tem conhecimento, ela foi advertida, não faça isso, não siga dessa forma, não siga esse caminho. Vai ser muito mais severa a punição. Por quê? Porque a pessoa, ela está pisando o Filho de Deus. Ela está tratando como algo comum o sangue da aliança. Aquele sangue de Jesus que foi derramado lá, ele está tratando aquilo como algo comum. É por isso que há uma punição terrível quando a pessoa ceia sem estar podendo ceiar. Por quê? Ela está tratando o símbolo do sangue de Cristo de qualquer jeito. Está bebendo de qualquer jeito, está tratando aquilo como algo comum. É por isso que há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que dormem. Ou seja, que morrem espiritualmente e fisicamente. Está pisando o Filho de Deus, está tratando como algo comum o sangue da aliança, está insultando o Espírito de Deus, que é o doador da graça, é o Espírito Santo que atua em nós. Quando a gente fala, não, o Espírito Santo, deixa eu viver do jeito que eu quero, vou seguir o meu coração, vou seguir o que eu quero fazer agora. Ah, você quer? Aí o Espírito Santo vai se afastando. A pessoa, quando age assim, ela insulta o Espírito. E aí o Espírito se afasta. Quando a pessoa começa a pecar deliberadamente, é o que nós temos na Bíblia como blasfêmia contra o Espírito Santo. É uma linha que a pessoa cruza que não tem volta. Há um erro crasso também do cristianismo, que é o quê? Quando você pergunta a qualquer pessoa, façam esse teste. Perguntem para um cristão nominal aí, o que é blasfêmia contra o Espírito Santo? Pode perguntar aquele que você acha que ele vai ter pelo menos uma resposta, que tem uns que não vai nem saber o que é. Mas, na sua maioria, você pergunta o que é blasfêmia contra o Espírito Santo? Sabe o que ele vai te responder? Eu já vou te falar. É você atribuir o agir de Deus a Satanás. É você atribuir a ação do Espírito Santo a demônios. Não é isso que é blasfêmia contra o Espírito Santo. Não é isso que é blasfêmia contra o Espírito Santo. Tô careca de ver vídeos aí. Há algumas semanas atrás eu recebi um vídeo desse, falei, ô irmão, isso aí não é blasfêmia, vai me desculpar, mas isso aí não é blasfêmia contra o Espírito Santo, não. O pastor aí errou e errou feio. O que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? É porque eles pegam o texto onde Yeshua vai dizer aos fariseus, olha, o que vocês estão fazendo, isso aí é blasfêmia contra o Espírito Santo. O que é blasfêmia contra o Espírito Santo? A verdadeira blasfêmia contra o Espírito Santo é quando a pessoa está consciente que aquilo é a verdade e ela prefere a mentira e combate a verdade. Não é bem assim, não é isso, não. Por que os fariseus blasfemaram contra o Espírito Santo, então? Se para muitos cristãos ele não tinha nem o Espírito Santo, se o fariseu era a raça ruim, que matou Jesus, blasfêmia contra o Espírito Santo é porque os fariseus eles eram doutores da lei, eles conheciam a Torá de capa a capa, eles conheciam as profecias, e eles preferiram negar a Jesus. Eles sabiam que Jesus era o Cristo, que ele estava de fato cumprindo as profecias, mas eles escolheram negar Jesus e atribuir a ação dele aos demônios. Mas não foi o ato deles atribuírem a ação do Espírito na vida de Jesus aos demônios que foi a blasfêmia, foi a negação consciente deles da verdade. Então a blasfêmia contra o Espírito Santo é quando eu conheço a verdade e eu escolho viver de acordo com a mentira. E passo a combater a verdade que está nas Escrituras com mentira. Quando a pessoa cruza esse caminho, ela blasfemou contra o Espírito. E aí não tem volta. Aí não tem volta. Porque o Espírito Santo já deixou claro para aquela pessoa o que é a verdade.
e o que é mentira. É por isso que o escritor aos Hebreus aqui diz: olha, se continuarmos a pecar deliberadamente, depois de recebermos conhecimento da verdade, já não resta sacrifício mais. Aí já não tem perdão mais. A pessoa já conheceu a verdade, ela já sabe o que é verdade e prefere continuar vivendo a mentira. E aí a raiz de amargura é tanto, né? A erva venenosa, a papoula, o ópio é tanto na vida dela que ela se acha que está tudo bem, que ela está em paz e que ela vai prosperar a si mesma. Para essa pessoa, o que resta? Versículo 30 diz: pois aquele que conhecemos é quem disse: a vingança é minha responsabilidade, eu retribuirei. E também Adonai julgará seu povo. E fechamos com o 31. É coisa terrível cair nas mãos do Deus vivo. Novo Testamento. Isso aqui é Novo Testamento. Então, irmãos, é isso. E aí eu quero voltar para Deuteronômio 29. Eu quero voltar na versão do David Stern para a gente concluir, quando ele diz: se existir essa pessoa, quando ela ouvir as palavras dessa maldição, que ela se abençoe secretamente, dizendo a si mesma: estarei bem, ainda que continue com teimosia e realize tudo que sinto ser meu dever realizar, de modo que, apesar de me sentir seco, pecador, eu seja acrescido do regado, justo. Esse conceito de irregado, a Bíblia vai trabalhar muito com isso. E aí, para a gente finalizar, eu quero ler 2 textos. Os 2 são muito famosos. Essa ideia de seco e regado. O primeiro está lá em Salmo. Salmo 1. Olha o que diz o salmista: abençoados são os que rejeitam o conselho dos ímpios, não ficam no caminho dos pecadores, nem se sentam com os escarnecedores. Sua alegria está na Torá de Adonai. Em sua Torá meditam dia e noite. Por isso nós temos que orar muito e abençoar a vida do presbítero Brenda, porque ele compartilha o maná diário. E tem muitos que pelo menos ali ouvem o maná diário, então eles podem meditar dia e noite. Porque o que acontece quando eu medito? Quando a minha alegria está na Torá de Adonai, eu medito nela dia e noite. Eles são como árvores, olha só, plantadas junto aos ribeiros, que frutificam ao seu tempo. Suas folhas nunca murcham. Tudo o que fazem é bem sucedido. Então, quem que de fato é o regado? É aquele que tem a sua alegria na Torá e medita nela dia e noite. Esse, de fato, ele está plantado junto aos ribeiros, ele é regado constantemente. É a Torá que rega. Então, não adianta a pessoa dizer que ela está regada, mas ela está seca, porque ela está longe da palavra. Olha o versículo 4. Os ímpios não são assim. São como o joio espalhado pelo vento. Você já viu o que é o joio? A diferença do joio e do trigo? Depois eu vou mandar lá no grupo da congregação o que é o joio e o que é o trigo. A diferença. O joio é palha. Você esfarela o joio na mão, sabe o que vira? Palha. Ele não tem semente. Ele não tem fruto, ele não produz nada, ele é só palha, ele é seco, ele é vazio, ele é oco. O ímpio é assim, ele é oco por dentro, ele é vazio, porque existe um vazio dentro de nós que só Deus preenche. É uma frase clássica que é muito verdadeira. Existe um vazio dentro do ser humano do tamanho de Deus. Por quê? Só Deus preenche o vazio da nossa alma. Então, o que o salmista diz? Os ímpios não são assim, são como o joio espalhado pelo vento. O joio é seco, é oco, é palha. O vento vai e leva. É aquela pessoa que é levada a qualquer vento de doutrina, de ensino. E há outro texto que tem o paralelo do seco
e do regado. Jeremias é outro texto muito conhecido. Jeremias 17. Jeremias 17, 5. Eis o que Adonai diz: uma maldição sobre a pessoa que confiar nos seres humanos, que confiar em forças apenas humanas. Ou em outras versões, maldito o homem que confia no homem e faz do seu braço a sua força. Confia em si mesmo e confia no ser humano. Maldita a pessoa que confia no ser humano. Maldita a pessoa que confia na outra. Maldita a pessoa que confia nas suas próprias habilidades. Ah, aqui a minha prosperidade, eu que produzo. Maldita a pessoa, é o que diz o Senhor. Então, maldita a pessoa. Uma maldição sobre a pessoa que confiar nos seres humanos, que confiar em forças apenas humanas, cujo coração, olha só, se desviar de Adonai. Será como um arbusto em Aravá. Quando o alívio chegar, não sentirá, pois mora em um deserto escaldante, em terra salobra e seca. Isso é o ímpio. Abençoado é o homem que confia em Adonai. Aí já é diferente. Adonai será a sua segurança. E como que ele será? Ele será como árvore plantada perto da água. Olha só, o regado. Que esparrama suas raízes junto ao rio. Não percebe quando chega o calor e sua folhagem é frondosa. Não fica ansioso no ano da seca, antes continua dando fruto. Então, meus irmãos, essa é a diferença. Por mais que a pessoa se diga, não, eu estou regado. Não, mentira, ela está seca. Quem que é o regado? É aquele que ama o Senhor, que confia no Senhor, que medita na Torá do Senhor dia e noite, que tem prazer na Torá do Senhor. Esse, de fato, ele é regado, ele tem água. Suas folhas não murcham e dá fruto. Então, que o Eterno, irmãos, nos guarde dessa raiz de amargura, que o Eterno nos guarde, que o Eterno guarde o nosso coração disso. Que olha como que diz o versículo 9, o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é mortal. Quem pode compreender? Eu, Adonai, vasculho o coração. Olha só. Testo as motivações interiores, a fim de dar a cada um o que suas ações e conduta merecem. Então, o Eterno esquadrinha o nosso coração, vasculha ele e conhece a real intenção dos nossos corações. Então, nós temos que fazer aquilo que está em Provérbios 23, 26 hoje. O que diz lá Provérbios 23, 26? Filho meu, dá-me o seu coração. Nosso coração é enganoso, irmãos. E aí o que o Eterno diz? Filho meu, dá-me o teu coração, anda segundo os meus caminhos, porque é um relacionamento que nós temos que ter com o Eterno. Deuteronômio 36 diz que o Eterno circuncidará o nosso coração. Mas em Deuteronômio 10, 16 diz, circuncidem o coração de vocês. E aí aqueles que gostam de contradizer a Bíblia pode até falar, mas espera aí, quem que tem que circuncidar? É Deus que circuncida o nosso coração ou é a gente que circuncida o nosso coração? É os dois, é um relacionamento com Deus. A gente tem que querer circuncidar o nosso coração. E aí quando a gente quer, Deus age conforme o nosso querer. Aí Deus vai e circuncida o nosso coração. É um processo, é um relacionamento entre nós e Deus. Todos nós estamos sujeitos
a que essa raiz de amargura brote em nós. Qual que é o antídoto dela? A gente entregar todos os dias o nosso coração a Deus. É saber que o nosso coração é enganoso e entregar. Fazer o que diz em Provérbios 23, 26. Entregar o nosso coração a Deus e falar: Senhor, por favor, Senhor, como diz a tua palavra, guarda as saídas do meu coração, porque das saídas do coração procedem a vida. Guarda meu coração, para que nunca, Senhor, venha pensar de me afastar dos teus caminhos, nunca, por mais que hoje eu pense, jamais eu vou me afastar desse caminho. Senhor, guarda o meu coração, porque o meu coração é enganoso, ele pode me enganar. Eu posso achar que eu nunca vou afastar dos seus caminhos e amanhã está afastado. É o que Pedro falou com Jesus: eu nunca vou te negar. Jesus olha para ele e fala: ainda hoje você vai me negar 3 vezes. E Pedro tinha uma certeza, uma convicção que jamais ele ia negar. Mas na hora da prova ali, o que ele fez? Na hora que ele estava vendo Jesus preso, da forma como estava, e as pessoas: você andava com ele, se eu falar é igual dele. Ele falou: não, eu não conheço. Ele negou na hora. Porque o nosso coração é enganoso, irmãos. Por isso que nós temos que pedir todos os dias, entregar o nosso coração a Deus. Senhor, está aqui o meu coração. Guarda as saídas do meu coração. Senhor, não permita que jamais eu venha me afastar dos teus caminhos. Guarda o meu coração, Senhor. Circuncida o meu coração. Eu vou me esforçar, Senhor, para circuncidar o meu coração. Me ajuda. Aquilo que eu não posso fazer, faça, Senhor. Isso é um relacionamento com Deus. Amém, irmãos? Então, esse é o antídoto para a gente se guardar e se livrar de toda a raiz de amargura. Amém? Então, Shabbat Shalom a todos e até o próximo estudo da Paraxá.